Bem, galerinha, sejam bem-vindos a mais uma aula de programação de computadores. O objetivo da nossa aula de hoje é fazer alguns exercícios desse tema que a gente vem algumas semanas vendo, que são os comandos de repetição. Por quê? Porque eles são muito importantes, né? Eu já dei alguns exemplos que a gente utiliza esses comandos, né? A vida do programador é baseada nos comandos de repetição, nas iterações dele, né? E aí hoje eu vou fazer mais alguns exercícios com vocês, né, para a gente poder aprofundar o conhecimento nos comandos de repetição. Vou começar aqui pelo exercício 16, que é o seguinte: faça um programa que leia um número inteiro positivo ímpar e imprima todos os números ímpares de 1 até ele, em ordem decrescente. Então, eu vou ler o número inteiro ímpar, vou chamar de N aqui, e vou imprimir todos os números ímpares, né, de 1 até N em ordem decrescente. Bem interessante essa questão, né? Eu vou fazer a leitura aqui, vou declarar a variável N, perfeito. Vou ler essa variável, porcento i, N, a gente tem que lembrar que a gente tem que referenciar a memória, por isso eu uso o i como inicial. E aqui eu vou fazer eu gosto do for, vou fazer pelo for, como não definiu qual que é a repetição, né? Então eu vou iniciar em N, o meu i, e ele vai variar até, né, o i tem que ser maior do ou igual, né, a 1. Enquanto o i for maior ou igual a 1, eu faço o quê? Eu vou decrementar, né? Essa aqui é a ideia por trás ali. E aqui eu vou imprimindo os valores de i. Quando eu faço isso aqui, eu vou imprimir todos os valores. Mas eu não estou colocando aqui a lógica que o exercício pediu, que é imprimir os valores ímpares. Mas eu vou fazer esse teste aqui, só para vocês entenderem, né? O que eu estou querendo dizer, ó. Se eu digitar aqui, por exemplo, 15, olha lá, ó, ele imprime o 15, o 14, o 13, o 12, o 11 até o 1. O meu for está certo, só a sequência de números é que não está certa, né? Então, o que, que eu tenho que fazer nesse caso aqui, né, para que dê certo a minha lógica, né? Eu vou fazer de duas formas. A primeira forma que eu vou fazer é, se o i for par, então, ó, i porcento 2 for igual a zero, eu não imprimo. Eu dou um. Se ele for ímpar, eu imprimo, na verdade, né? Somente se ele for ímpar, né? Então, eu posso fazer aqui, ó, se dividido por 2 for 1, o resto, aí eu imprimo. Não, é uma forma simples de fazer esse exercício, né? Eu vou compilar aqui, ó, digitar 15, ó, ele imprimiu, né? O 15, o 13, o 11, o 9, o 7, o 5, o 3. Por quê? Porque eu verifiquei se ele é ímpar, eu só vou imprimir se ele for ímpar. Essa é uma forma de fazer. Ou então, eu posso fazer assim, ó. Posso não usar if, e aqui eu posso decrementar o i de 2 em 2. Olha que interessante essa forma, né? Eu não faço o teste, mas na hora de eu decrementar ele, ele vai cair de 15 para 13, para 11, né? Essa aqui é a ideia nessa lógica aqui. Ambas estão corretas, né? Nesse contexto. Se eu digitar 15, opa, por que que ele deu problema aqui? Porque chegou uma hora, aqui tem que ser, ó, maior do que 1, né? Porque senão ele fica imprimindo, e aqui eu tenho que decrementar, não pode ser igual a 1, desculpe, aqui eu tenho que decrementar, né? Eu fiz foi incrementar, aí não dá certo, né? Então vamos lá, ó. Agora deu certo, 15, 13, 11, 9, 7, 5, 3, 1, né? Então essa aqui é a ideia por trás, aqui eu fiz o decremento da operação. Então esse é o exercício 16, né? Feito aí de duas formas, para vocês entenderem. Agora eu vou fazer o exercício aqui 21 na sequência.
Deixa eu só salvar como esse aqui, esse exercício. File, Save As, Save File As. Eu vou colocar aqui que ele é o exercício 21. Né? Aí vamos lá ler o exercício 21 para a gente entender. Ó, faça um programa, já tem uma certa complexidade aqui, ó. Faça um programa que receba dois números, calcule e mostre a soma dos números pares desse intervalo de números. Vou dar um exemplo. Eu li o 1 e eu li o 6. A soma dos números pares é 2, 4, 6. Né? Eu tiro o 1, o 3 e o 5. E a multiplicação dos números ímpares. Nesse exemplo de 1 a 6, a multiplicação dos números ímpares é 1 vezes 3 vezes 15 vezes 5, que dá 15. Né? Então, é essa a lógica que eu vou ter que fazer aqui. Essa lógica que eu vou ter que usar. Né? Bem interessante esse exercício. Gostei dele aqui. Né? Vamos utilizá-lo. Então, vamos lá. Então, vou ler dois números, né? Então, vou ler o número 1, que eu vou chamar de N1, e o número 2, né? Deixa eu criar aqui a variável N2. Então, eu leio um primeiro, depois leio o outro, e eu vou pegar os pares e os ímpares, né? Aqui, ó, o I vai ser igual, aqui no caso, pode ser igual ao primeiro número, vamos variar assim, até que o i seja menor ou igual ao segundo número, que é o N2, e o i aqui eu vou incrementar ele de 1 em 1. Então, fica i mais mais. Perfeito. Aí eu testo. Se eu vou ter dois resultados, né? Um eu vou ter, que ele falou, a soma, né? Então, eu vou chamar de soma, e o outro é a multiplicação, né? Que eu vou chamar de multi. A soma, eu vou inicializar ela com 0, e a multiplicação, eu vou inicializá-la com 1. Por quê? Porque se eu inicializar ela com 0, 0 vezes alguma coisa é 0, o resultado sempre vai dar 0. Então, não vai dar essa sequência de multiplicação, né? Então, essa que é a ideia. Aqui, o que que eu faço? Vou deixar esse exemplo aqui, peraí. Eu vou testar se o i por 2 é igual a par, 0. Então, o resto da divisão de i por 2 for igual a 0, significa que ele é par. Caso contrário, significa que ele é ímpar, né? Então, o else aqui significa que ele é ímpar. Então, quando ele for par, eu vou pegar e vou somar ele. Soma recebe mais i, né? Quando ele for ímpar, eu vou, na verdade, multiplicar. Multi vezes i. Né? Essa aqui é a ideia. E depois, aqui, eu imprimo os resultados da soma, igual a porcento i, vírgula, soma, que é a variável, né? Eu estou colocando. Vou colocar um barra n aqui, e vou imprimir aqui o resultado da multiplicação, que eu vou chamar aqui de multi, que é a variável multi. Então, aqui eu faço as duas lógicas, né? Eu vou pegar esse exemplo que eu dei, né, de 1 a 6. Então, eu vou entrar com 1, vou entrar com 6. Ó, a soma deu 12. Por que que deu 12? 2 mais 4 mais 6 dá 12. E a multiplicação deu 15. Por que que deu 15? 1 vezes 3 vezes 5. E só para ficar interessante, ó, toda vez que passar aqui, a gente vai imprimir a soma, para entender melhor. Olha o tanto que vai ficar interessante isso aqui. Quer ver? Eu posso fazer dessa forma aqui, ó. Aqui é a multiplicação, vou acrescentar um comando, por isso que eu coloquei chaves, né? E aqui, ó, toda vez que for multiplicar, eu vou colocar o número que está sendo multiplicado, né, para dar certo a operação. Então, porcento i, porcento i, que é o valor, né? E aqui eu vou colocar um
espaço, né? Que aí a gente vê essa multiplicação acontecendo. Deixa eu ver se vai dar certo aqui, né? Aqui a gente vê a multiplicação acontecendo passo a passo. Acho que vai ficar interessante isso aqui. Aí, nesse caso aqui, eu não vou poder fazer os dois juntos, né? Mas vou deixar assim. Eu já fiz o exercício, agora eu vou fazer só a alteração nele, para mostrar só a soma, né? Aí aqui, ó, ele vai fazendo as multiplicações, aí depois ele mostra a soma, né? Então, eu vou colocar assim, ó, fora do for, ele mostra a soma. Vamos ver se vai ficar interessante isso aqui. Vou salvar. Só executar aqui para a gente ver, né? Ó, eu vou digitar aqui. Tá faltando. O que é aqui? Print F. Isto. Beleza, ó. Então, 1 a 6. Ah, na verdade aqui é a soma, né? A soma aqui é mais. Ele mostrou ali certinho. Aqui ficou errado, porque aqui é o mais. E aqui tem um espaço para ficar bem organizadinho, né? Então, ó, ele mostra ali de 1 a 6. Então, ó, 2 mais 4 mais 6. Ficou um mais aqui, porque ele não é o último, né? Ah, interessante. Esse mais aqui bagunçou um pouco. Como é que eu faço para tirar esse mais? Como é que é a lógica que eu vou usar aqui? Eu posso fazer um teste aqui assim, ó. Se o i, quando o i ele for maior ou igual ao N2, quando ele for igual ao N2, só que o N2 pode ser ímpar, né? Ele pode ser ímpar. Deixa eu fazer, se ele for diferente de N2, aí você imprime assim. Se não, aí você imprime só o i. Deixa eu ver se vai dar certo. Vou testar aqui para ver se vai dar certo. De 1 a 6. 1 a 6. Agora ele deu certo. Ele não mostrou outro mais, não. Né? Mas não vai funcionar se caso o número digitado, o primeiro for, por exemplo, o último foi ímpar. Aí não vai funcionar, né? Só vai funcionar quando o último ele for, se ele for ímpar, né? Eu posso colocar um outro if aqui, ó, que tem que ser par. Não, ele é. Aqui eu posso fazer um if em que eu testo o N2, né? Isso é quando o N2, é isso que eu já estou brincando, né? Fazendo uma lógica bem mais complexa aqui, que eu estou pegando o N2, quando o N2 e o N2 ele for ímpar, aí eu coloco assim, né? Se o I for diferente de N2 e o N2 for ímpar, aí deu, não, aí for par, aí deu certo, né? Que se ele for par, deu certo. Que ele vem indo aqui, aí aqui deu certo. Quando for ímpar, essa lógica não ficou boa, não ficou. Vai funcionar, né? Se eu colocar aqui repetindo, vai funcionar aí só de 1 a 6. Eu não estou conseguindo pensar numa lógica rápida aqui, não, para não ficar entediante, né? Ele não funcionou na situação
em que o número é de 1 a 7, por exemplo. Ele coloca o mais um aqui. Mas isso é um preciosismo, eu não consegui rapidamente pegar aqui uma lógica que pudesse resolver esse problema, né? E aí, então esse é o exercício 21, né? Já foi realizado. A multiplicação a gente já tinha feito nesse mesmo exercício há um tempo, né? E aqui eu vou fazer o exercício 26, né? Exercício um pouquinho mais complexo, mas que também não vai fazer, não é tão complicado. Faça um algoritmo que encontre o primeiro múltiplo de 11, 13 ou 17 após o número dado. Primeiro múltiplo, né? Após o número dado. Interessante esse exercício, né? Então, os múltiplos de 11 são 11, 22, 13 ou 17, ou encontrar o primeiro. Então, por exemplo, se o cara digitou, vou dar um exemplo aqui, se o cara digitou 11, é o, né? Então, eu não tenho que encontrar um múltiplo de 11, de 13 e de 17, não, é o primeiro deles. Por exemplo, o cara digitou 11, né? O próximo múltiplo é o 13, porque o 13 é múltiplo de 13, né? Depois vem o 17, aí se o cara digitou 18, aí vai ser o 22, né? Interessante esse exercício aqui, né? Vamos lá, vamos fazer a lógica. Então, eu vou ler um número, deixa eu apagar aqui. Não, aparentemente não é tão simples, né? Vamos lá, eu vou ler um número aqui, N. Aqui o I, li ele, aí eu vou fazer um for. Esse for, ele vai começar de N, que eu li, né? E ele vai até infinito. Olha que interessante. Eu não sei, vou colocar um aqui. Um é sempre verdadeiro, né? E eu vou pegando aqui o próximo. Aí o que que eu posso fazer? Ó? Então, significa que é verdade, ou seja, nunca vai parar, né? Esse for. O que que eu posso fazer? Eu vou testando. Se eu vou pegar um número n por cento 11 for igual a zero, né? Significa que esse número ele é múltiplo, né, de 11, né? Se por cento n não, i, né? Beleza, printf aqui eu imprimo ele. Olha que interessante aqui. Beleza. Aí eu posso fazer um outro teste que é se não, se for múltiplo de 13, aí eu imprimo ele. Então, se não, se, né? Fazendo outro teste. E por último, se não, se 17 eu imprimo ele. E na hora que eu imprimir, né, se isso aqui for verdade, eu tenho que dar um break no for, parar o for. Né? Acho que é interessante isso aqui. Acho que talvez vai dar certo. Vou fazer o teste. Aqui, beleza. E aqui eu vou colocar um break no for. Que eu já cheguei, né? Já imprimi. Break. Opa. Break. Ah, se eu coloco assim, ou se eu posso colocar tudo num só, ué. Né? Basicamente, eu estou fazendo é isso, né? Posso colocar tudo aqui, ó, 13 ou
usa aqui o operador OR, né? Ou 17, pronto. E já deu certo. Não precisa nem desse tanto de if else, ficou até mais simples aqui. Você começa com uma lógica e depois você vai raciocinando, você acha outra lógica, né? Bem interessante isso aqui, ó. Se ele for múltiplo de 11, tá vendo o resto. Se eu pego um número e divido, ele dá um resto igual a zero, é porque, né, ele é divisível por 11, né? Então, esse número ele é múltiplo, né? Eu acho que aqui dá. Vamos fazer o teste. Ó, eu vou digitar 11, eu vou digitar o 12. Ele tem que mostrar, ó, ele não parou. Por quê? Ah, tá, aqui, olha, veja só. Eu fiz errado aqui. Peraí, deixa eu dar uma olhada aqui, ó. O I, aqui é I++, né? O I tem que ir incrementando. O I recebe N, tá certo. Deixa eu ver se era isso. Vamos executar, ó, deixa eu digitar 12. Beleza. Próximo é o 13, porque o 13 é múltiplo de 13, né? 13 vezes 1. Aí, se eu digitar aqui, por exemplo, o 13. O próprio 13 é múltiplo, né? Então, aqui eu sempre tenho que começar com o próximo, né? Então, eu vou colocar mais um aqui. Vai ficar interessante, porque senão, se eu digitar o próprio número, ele vai sempre dar ele mesmo, né? Então, ó, 11, ele deu 13, tá certo. 13, ele tem que dar 17. Beleza. 17, ele tem que dar 22. Deu certo. Se eu digitar aqui 18, ele tem que dar 22. Se eu digitar 23, que é o próximo, né? Se eu digitar 22, que é o próximo, ele tem que dar 26. Beleza. Se eu digitar 26, ele tem que dar 34. Por que ele deu 33? Porque o 33 vem antes do 34. Interessante. Que é o múltiplo, você multiplicar 11 vezes 3, né, que dá 33. Deu certo. Significa que minha lógica está correta. Então, é isso. Essa aqui é a lógica do exercício, essa aqui é a funcionalidade do exercício. Então, esse é o exercício 21, né? Então, tem uma certa complexidade que vai forçando você a fazer uma lógica. Olha essa lógica aqui. A gente usa o 1 para sempre dar verdadeiro, o comando break para interromper o for que a gente apresentou nas nossas aulas, né? Pessoal, é isso que eu tinha para mostrar para vocês, esses 3 exercícios aí que incluem essa complexidade. Você vai pegando exercícios mais elaborados, né? Mas é isso, e até a nossa próxima aula.